Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui hoje, dia 11 de julho, para a nossa devocional desta noite, e com alegria na presença do Senhor, porque nós sabemos que, apesar das nossas dificuldades, no meio do nosso vendaval, Deus então tem misericórdia de nós, está conosco. Nós podemos confiar nisso. Ele é santo, imutável, perfeito, e é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do livro do profeta Naum. É um livro muito pouco conhecido, mas tem uma mensagem grandiosa. No livro do profeta Naum, eu vou ler no capítulo 1, os versículos de 3 a 7. Naum 1, versículos de 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é tardio em irar-se, é grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem poderá resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto muito bonito, ele tem um sentido contrário, né? Porque, na verdade, Naum está falando para o povo de Israel da destruição de Nínive e da grandeza de Deus e do que ele vai fazer, de como ele vai destruir aquela cidade, que era a capital do Império Assírio. E Deus está falando então da queda do Império Assírio. E o profeta Naum então está falando, olha, Deus vai derrubar esse império de maldição, esse império de malfeitores, porque ele é grande em poder, porque a ira dele ninguém pode deter, porque ele estremece as rochas, porque ele seca os rios, porque na presença dele a flor do Líbano murcha. E então o profeta está descrevendo um Deus poderoso, um Deus que exerce justiça. Mas aí lá no versículo 7 ele fala assim, olha, mas ele está fazendo isso tudo porque ele é bom. E ele conhece o povo dele, e ele conhece os que nele confiam. Então, apesar de que a ira de Deus é irresistível para os seus inimigos, esse texto nos mostra que Deus está sempre trabalhando em favor daqueles que confiam nele, daqueles que esperam por ele. Então esse texto traz algumas características de Deus que eu quero enfatizar com os irmãos nessa noite. A primeira delas é que o profeta Naum descreve aqui o caráter amável de Deus, né? Deus é cheio de justiça, mas se ele fosse só assim, né, se só houvesse justiça nele, se não houvesse amor, se não houvesse bondade, ele já teria destruído a todos nós. Mas o caráter de Deus é amável, o Senhor é bom, até mesmo na manifestação da sua ira. Né? O versículo 7, a primeira coisa que o profeta diz é que o Senhor é bom, até mesmo quando ele manifesta a sua ira. Ele é essencialmente bom no seu caráter, e ele é muito bom nas suas obras, ele é bom em tudo que ele faz, né? Aquela velha frase que nós dizemos, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, a bondade faz parte da essência de Deus. A bondade de Deus ele pode ser vista em todas as obras do Senhor. As digitais da bondade de Deus estão presentes nos seus feitos. Deus é bom quando ele não nos dá aquilo que nós merecemos, né? Se ele fosse agir conosco só com justiça, nós já estaríamos mortos, mas ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele nos dá salvação quando nós merecemos juízo. Ele nos dá a sua paz quando a nossa alma é um mar revolto. E ele então nos dá alegria quando o nosso coração é assolado pela angústia. Ele nos dá a vida, ele nos dá a respiração, tudo mais quanto nós temos. E mesmo quando nós pecamos, ele nos dá então perdão. E é por isso que a Bíblia diz que toda boa dádiva procede de Deus. Ele é a fonte de todo bem. E é isso a primeira coisa que o profeta Naum diz aqui. Ele é bom, o Senhor é bom. A segunda coisa, o profeta descreve a ação poderosa de Deus. Ele diz o seguinte, ele é fortaleza no dia da angústia. Mesmo sendo o povo de Deus, né, a gente passa
Nós passamos pelo vale da angústia e cruzamos o deserto das provas muitas vezes na nossa vida, aliás, quase o tempo todo. Mas nós temos dias de muita dor, de muita lágrima, tempo de fraqueza, tempo de sofrimento, tem dias e momentos de desespero e de tormento, mas nessas horas mais sombrias da vida, Deus se apresenta a nós como nosso refúgio e nossa fortaleza. É o que ele diz lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Quando os nossos recursos acabam, o poder de Deus, ele continua plenamente suficiente. Quando a nossa previsão, a nossa provisão, aquilo que nós temos se esgota, os celeiros de Deus continuam cheios, e quando a nossa fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Ele é Deus, ele é fortaleza no dia da angústia, quando nós estamos então encurralados num beco sem saída, ele vai abrir para nós uma porta de escape. O dia da angústia chega de várias formas para todos nós, mas nós temos para onde fugir e nos esconder. A tempestade vem, mas nós temos um abrigo seguro. A crise vem, bate à nossa porta, mas nós temos uma torre bem alta, onde os vendavais da crise não assolam. Mesmo que os nossos pés estejam no vale, o nosso coração deve continuar no céu. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Estamos no epicentro da crise, mas ao mesmo tempo nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É isso que a Bíblia nos diz. E é por isso que nós não devemos ter medo e devemos nos fortalecer no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. E a terceira qualidade de Deus que o profeta Naum descreve aqui é que ele conhece os que nele se refugiam. Ele conhece, não no sentido de saber quem é, mas no sentido de olhar e avistar e entender e amar, de conhecer com profundidade. Então ele conhece aqueles que nele se refugiam. Deus sabe distinguir aquelas pessoas que estão esperando pelo socorro dele. Ele vê cada um de nós quando nós esperamos por ele e ele demonstra a sua bondade para nós e nos trata de uma maneira especialmente boa. Ele distingue aqueles que se voltam para ele em fé e põe o seu selo sobre eles. Nós somos preciosos para Deus, irmãos. Ele nos criou, ele nos formou, ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos resgatou e ele nos fez então membros da sua família. Ele habita em nós e nos capacita para viver de uma maneira vitoriosa, porque foi ele que nos resgatou, foi ele que pagou então o preço do nosso resgate. Ele conhece cada ovelha do seu rebanho, ele chama cada um de nós pelo nome, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso futuro. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso futuro é dele, pertence a ele. Ele nos vigia, nos protege. O seu cuidado conosco é constante, seu amor é perene, o conhecimento dele é absoluto. Nós somos dele, vivemos para ele, devemos deleitar-nos nele, porque um dia nós reinaremos com ele. Nós temos que se refugiar no Senhor, nos refugiar no Senhor agora, e entender que o que nós passamos aqui não é nada perto daquilo que ele preparou para nós e que nós teremos junto com ele, né? Bendito seja Deus pelo seu caráter, pelas suas obras, pelo seu conhecimento. Bendito seja o Senhor que é bom, que é a nossa fortaleza no dia da angústia e que conhece aqueles que buscam a presença dele, a solução dele com fé. E é isso que nós devemos fazer nessa noite. Nós vamos orar com fé, buscando o nosso Deus, buscando aquilo que ele pode fazer por nós. Nós continuamos em oração pelos nossos irmãos, nossos amigos que estão com Covid. Irmãos, tem sido dias de muita angústia para muitas pessoas e nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Vamos orar pelo Nilson, para que Deus continue tendo misericórdia dele, continue dando a ele a recuperação e que o Senhor esteja fazendo uma obra de salvação, um milagre na vida do Nilson, também na vida do Renê. Vamos orar também pelo pastor Ebenezer, que não está bem, está também na UTI, sua família, sua mãe,
Ele já perdeu seu pai com Covid, a sua mãe também está doente. Vamos orar, o pastor da Igreja Batista de Vila Canaã, vamos orar pela vida dele. Vamos orar também pela família do Cláudio, da Fabiana, que estão enfermos, a família da irmã Lívia, né, irmã Mariette, irmão Eduardo, irmã Cleide, irmão Gabriel. Vamos colocar na presença do Senhor. Também uma amiga da Diana, a filha da dona Iracene, do pastor Renato. Vamos orar, a amiga dela é médica, está muito doente com Covid também. Vamos pedir as bênçãos de Deus. Vamos orar também por aquelas pessoas que estão se sentindo angustiadas nessa crise. Tantas pessoas têm tido depressão, tantas pessoas têm passado por momentos de angústia. A Jane, vamos orar por ela. Vamos orar também pela vida da Cidinha, para que Deus tenha misericórdia. Irmãos, e não se esqueçam de orar pela igreja, né, pelas pessoas que estão se chegando nesse tempo, Zé Henrique, a Sara, a Jane. Vamos orar por essas pessoas, vamos colocar na presença de Deus, vamos orar por aquelas pessoas para quem nós estamos falando de Jesus, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nosso trabalho, nossa família, nosso sustento. Vamos colocar tudo na presença do Senhor, sabendo que Ele é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, o Senhor que é bom, o Senhor que é uma fortaleza no dia da nossa angústia. Nesse instante nós estamos diante do Senhor, nós colocamos a nossa vida na Tua presença e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto da Tua graça. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nesse instante todas as pessoas que estão enfermas, aqueles que estão com Covid. Ó Deus, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos que o Senhor faça um milagre nessas vidas. Ó Deus, na vida do Nilson, tem misericórdia dele, na vida do Renê, ó Deus. Ó Deus, eles precisam ser transformados pelo Senhor, não só ser curados fisicamente, mas receber a salvação do Senhor. Então tem misericórdia dessas vidas, que nesse momento no seu leito de enfermidade, o Nilson, ó Deus, e o Renê sejam tocados pela tua mão de poder, pelo teu Espírito Santo, e que eles possam então, ó Deus, receber do Senhor a cura. Ó Deus, abençoa as suas famílias, abençoa o Elcio, os seus filhos, a irmã Fátima, o irmão Natanael, a irmã Elciane, Deus e Mário, os meninos. Ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre essa família, que o Senhor tenha misericórdia deles, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Também te agradecemos pela vida do irmão Igor, que relatou, ó Deus, o livramento que ele teve do Senhor nessa semana, que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Abençoa também a vida da irmã Mariette, do irmão Eduardo, da Cleide, do Gabriel. Ó Senhor, que o Senhor esteja cada dia mais fortalecendo os teus servos. Te pedimos também pelo Cláudio, pela Fabiana e seus familiares que estão enfermos com Covid. Te pedimos também pela família do pastor Ebenezer. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, de cada vida, de cada servo seu e daqueles que não te conhecem, que o Senhor possa estar transformando. Ó Deus, que a tua obra possa continuar, que o teu evangelho continue a ser pregado. Nos abençoa como igreja. Ó Deus, que como igreja nós possamos fortalecer aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem. E, ó Deus, que nós possamos então levar a tua palavra às pessoas nesse tempo de angústia e de dificuldade. Abençoa o José Henrique, abençoa a Sara, abençoa a Jane. Ó Deus, o Senhor tem tocado no coração de muitas pessoas, então abençoa para que elas continuem firmes apesar das dificuldades. Senhor, também queremos te pedir nesse instante por aquelas famílias, ó Deus, que estão precisando de recursos materiais, de sustento. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, a Lígia, o Jonathan, que tem sempre pedido, ó Deus, pelo seu trabalho, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Abençoa cada família que precisa de trabalho, que precisa de recursos financeiros. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor nesse instante as famílias onde há outras enfermidades. Ó Deus, os idosos, que o Senhor tenha misericórdia dos idosos da nossa igreja, da irmã Maria de Fátima,
Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Montinho e sua família. Abençoa os familiares da irmã Maria de Fátima. Ela tem sempre colocado diante do Senhor a necessidade que eles têm de te conhecer, então tem misericórdia. Também dos avós e a bisavó do Carlos Alexandre. Abençoa, ó Deus, essas vidas que têm sempre se colocado diante do Senhor. Senhor, também nós queremos te pedir nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja nos capacitando para falar de Jesus para os nossos familiares e amigos não crentes, que eles possam se render ao Senhor. Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te louvamos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Abençoa cada vida, cada irmão, cada pessoa que nos assiste nessa noite. Fica conosco, é como nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, te proteja do mal e que possamos sempre estar aqui juntos, louvando o nome do Senhor. Amanhã é domingo, nós temos culto às 10 da manhã e depois às 19 horas. Participe conosco, assista, louve ao Senhor em comunhão, apesar de longe um do outro, mas em comunhão. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar, toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem do
ti. Sim, nessa hora, o que importa? É viver pra ti.